Pai, nós te damos graças por essa noite. 父、私たちは今夜を感謝しま Te す。 damos graças pela tua palavra. あなたの御言葉を感謝しま Te す。 damos graças porque a tua palavra é o nosso alimento, Senhor. あなたの御言葉を私たちの食べ物であって、 Nós cremos que a tua palavra vai nos alimentar nesse dia. そしてあなたの御言葉は今日私たちを満たされてくれるであろう。 Pai, o nosso desejo é nos alinhar à sua vontade. 私たちの望みはあなたの御言葉通りの上に歩むことなんです。 Queremos fluir conforme o seu propósito. あなたの目的で私たちは溢れ出したいんです。 Pai, eu te dou graças porque o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. 聖霊はもうここの場所を自由に行いができます。 E eu oro para que você, Espírito Santo, nos guie nesse momento. そして聖霊あなたが私たちを導くことを感謝しま E す。 que nós não venhamos falar o que nós queremos falar. それを私たちが言いたいことを言うのではなくて、 Não os nossos pensamentos, 私たちの考えのではなくて、 mas a tua palavra, Senhor. だけどあなたの御言葉です。主 Porque a tua よ palavra é vida. あなたの御言葉は命であり A、tua palavra tem poder. あなたの御言葉には力があり、 E nós confiamos em ti, Senhor. そして私たちはあなたを信じます Por。isso eu te dou graça, Senhor. だから私たちは感謝します。 Em nome de Jesus. イエスの名によっ Em て、 nome de Jesus. イエスの名によって、 Maravilhoso nome de 素 Jesus. 晴らしいイエスの名によって、 Amém. アーメン。 Aleluia. Amém. ハレルヤ。 Ah, Deus é bom. 神様はとっても良い方 Aleluia. なんで Vamos す。 ver aonde o Espírito Santo vai nos levar hoje. 聖霊がどこを私たちを導いてくれるのか。 Aleluia. Eu tenho conversado com o pastor 最近ある牧師さんと話していて、 e eu fiquei muito feliz com o coração fervoroso, como ele voltou do Brasil junto com a esposa dele. そして妻とブラジルから帰った時にすごい炎に燃えていて、 E eles voltaram com uma visão nova, com uma expectativa para esse momento. そして新しいビジョンを持ってきて、そして今の新しい期待を持っていて、 É muito interessante quando você tem a oportunidade de ir para um local e você ver aquilo que você ouvia antes sobre aquele local. そしてある場所に行っていつも聞いてた場所に行くっていうその経験するのはとっても素晴らしいんです。 Às vezes nós ouvimos sobre algumas coisas, alguns locais, ある時私たちはそのある場所を聞きますよね。 mas a gente nunca foi até lá. だけどその場所にはまだ行ったことがない。 E você tem uma noção, você fica imaginando como seria aquele local. そして大体想像はつきますよね。その場所はどういう風なのかっていう想 Alguém fala 像。 para você, nossa, esse local é assim, é maravilhoso, é dessa forma. この場所はこういう風に素晴らしくてこんな形をしていて、 Ah, esse local tem um grande quarto. この場所にはとっても大きな部屋があっ As て、 pessoas são assim. 人々はこうで、 Mas quando você vai nesse local, だけどその場所に行った時 é diferente. 違うんです。 Agora você vê aquilo que você ouvia falar. あなたが聞いてたことをあなたは今見えているんです。 Aí você fala, nossa, é muito melhor do que eu imaginava. すごいな、想像してたより以上にいいって。 Uau, わお、 tem uma piscina aqui. ここにプールまである。 Dá para nadar nessa piscina. このプールに、ね、泳げる。 Você está entendendo o que eu estou falando? 言ってることは分かりますか？ E eu creio que o pastor ele tem uma visão para essa igreja. だから牧師さんもこの教会のビジョンを持ってます。 Ele tem algo no coração dele. 彼の心に何かがあります。 E qual é o nosso papel diante de tudo isso? じゃあ私たちの役目っていうのは何でしょう？ Qual é o nosso papel diante dessa visão que o pastor tem? 牧師さんが持っているそのビジョンで私たちの役目は何でしょう？ Auxiliar. それは協力することなんです。 A gente está aqui para dar esse suporte. 私たちはそのサポートをするためにいます。 Porque existe algo que Deus ministra no coração dele 神様が彼の心にミニステリーをやってくれて、 e nós, junto com ele, avançamos nesse そ propósito. して私たちがその目的と一緒に進みます。 Amém? アメンで Vocês す estão か？ entendendo? わかりますか？ Amém? Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios, 第一コリントを開いてください。 capítulo 12. 12節を、12章。 1 Coríntios, capítulo 12. 第一コリントの12章を開いてください。 Aleluia. Amém? Quem abriu, diga assim: minhas contas estão pagas. 開いた人は言ってください。私の支払い物はもう支払われている。 Então, eu creio que muita gente abriu. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 第一コリントの12章の28節を開いてください。 Diz assim: こう言ってます。
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. そして神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師とし、次に力ある技を行う者に、次に癒しの賜物を持つ者、また補助者、管理者、各種の威厳を語る者の置かれた。Olha que interessante. Ele fala sobre alguns ministérios aqui, amém? ここにはいろんなミニストリーを言ってますね。 Vocês estão comigo? ついていますか？ Infelizmente, algumas pessoas elas têm um entendimento um pouco errado desses versículos. 残念ながらここの説を理解をまだしていない人たちがいます。 Porque algumas pessoas olham para esse momento aqui que ele fala, primeiramente, Deus estabeleceu alguns na igreja, e primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres. ここには神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、そして第三に教師って書いてあります。 Aí algumas pessoas pensam assim, que o apóstolo, ele é o maior de todos. だからいろんな人がじゃあ第一は使徒だから、じゃあ使徒っていうのは一番偉いところなんだって。 E em segundo lugar, ele fala sobre os profetas. そして第二に預言者について言います。 Em segundo lugar, então, estariam os profetas como maiores. じゃあ2番目は預言者が一番偉大なるミニステリなのかな。 Mas em terceiro lugar, ele fala sobre os mestres. で、第三に教師について言います。 Vocês estão comigo? ついてますか？ Agora vamos lá para Efésios. じゃあエペソに行ってください。 Efésios capítulo 4. エペソの4章。 Efésios capítulo 4, versículo 10. エペソの4章の10節を開いてください。 Aqui diz assim: ここはこういうふうに言います。 Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. ここが言っているのは、降りてこられた者自身は同時にあらゆるものを満ちるために、もろもろの天の上にまで登られたの方である。そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師とし、教師としてお立たになった。 Amém? Então você percebe que aqui ele fala aqui dos apóstolos, depois profetas e logo depois evangelistas. で、ここを見ると、一番最初に来るのが使徒、2番目は預言者で、その3番目は伝道者って書いてあります。 E o mestre ele está lá em último. そして教師は一番最後に書いてあるんですね。 Não está diferente de 1 Coríntios que a gente acabou de ler? さっき読んだ第一コリントとちょっと違いますよね。 Está diferente? 違いますよね。 O que está diferente? 何が違いますか？ A ordem. 順番が違いますよね。 Então o que eu quero falar com isso? じゃあ何を言いたいかというと、 Eu quero trazer um equilíbrio para a gente na palavra de Deus. 御言葉で私たちはバランスよくとってほしいんですよ。 Recentemente eu estive num evento onde tinham vários pastores japoneses. そして最近はあるイベントの方に行っていろんな牧師さんが集まっていて、 E quando você vai em algum desses eventos ou para outras igrejas, você pode ir, não tem problema. で、いろんなイベントにいたり、違う教会のイベントに行くのは全然問題はないんです。 Mas uma coisa você tem que ter na sua vida. だけど、あることをあなたの人生になきゃいけ A ない。 palavra de Deus ela tem que tomar o primeiro lugar na sua vida. 神様の御言葉はあなたの人生の一番最初に来なきゃいけないんです。 Amém? Tudo que você ouvir, você deve julgar de acordo com a palavra de Deus. すべて聞いたものは神様の御言葉を通して正しいか正しくないかを見分ける。 Aleluia. アメンですか？ Às vezes você pode ir para algum lugar e eles falarem alguma coisa. あるところに行って何かを言う場合もある。 O que eles estão falando ali é muito bom. で、彼らが言ってることはとってもいいもの。 Mas de repente, às vezes, 5% daquilo que eles falam não está muito correto, não está em linha com a palavra. だけど彼らが言ってる、5% くらいは御言葉と違ってたりす O る。 que você deve fazer? じゃあ何をしなきゃいけないかというと、 Julgar de acordo com a palavra. 御言葉通りで見分けないといけない。 Amém? A palavra é superior a qualquer coisa. 神様の御言葉は何よりも上にあるんです。 Amém?
A アメンです palavra か de Deus é superior a qualquer coisa. 神様の御言葉は何よりも上にあります。 Então, algumas pessoas confundem essa ordem que está dita ali em 1 Coríntios com Efésios. で、いろんな人たちが第一コリントに書いてる説とエペソに書いてる説をこう見分けられなかったりするんです。 E lá fala que primeiro vem os apóstolos, e segundo os profetas, e terceiro os mestres. で、第一コリントの方では最初は使徒で、第二は預言者で、第三は教師って書いてあります。 Mas eu quero que você entenda que ali não está falando de grau de importância dos dons ministeriais. だけどそこでは大事さの階段を言ってないんです。 Nós somos uma igreja da palavra, amém? 私たちは御言葉の教会ですね。 Essa igreja acredita nos 5 dons ministeriais, amém? で、この教会は第5のその賜物について言いますね。 E a gente acredita que esses 5 dons ministeriais, eles operam com uma função aqui na igreja. そしてその5段階のそのミニステリーを一人一人何かを語っています。 Qual é a função? どの働きをしているか Vamos lá, vamos ler. 読みましょう。 Ele falou no versículo 11 que ele concedeu dons aos homens, amém? そして11の方には彼には賜物を与えたって言いますね。 Então, tem 5 tipos aqui de dons que ele concedeu aos homens. で、ここには人間には5つの賜物について語っています。 Agora Efésios 4, versículo 12. で、エペソ4の12節を見ましょう。 Todo mundo comigo. 私についてきてね。 Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor para todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. アメンですか？はい。それは生徒たちを整えたたえ、奉仕の技をさせ、キリストの体を立たせ、私たちすべての者が神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致と、到達し、またき人になり、ついにキリストに道に満ちた徳の高さにまで至るまでである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わされる政略により人々の悪巧みによって起こるさまざまな恐怖の風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく。 Amém? アーメンですか？ Vocês entenderam o que vocês acabaram de ler? 今読んだことを理解できてますか？ Eu espero que você não tenha viajado. どうか遠くに行か Permaneça ない na で、 palavra, amém? 御言葉にいてください Ele ね。 está dizendo aqui, ó, que esses dons eles foram dados com um objetivo. この賜物は何か目的があって与えられたと書いてありま Eles す。 foram dados com o objetivo de aperfeiçoar a igreja. それは教会を一致する、その到達まで至るっていうこ Com と o なんです objetivo ね。 que a igreja amadureça. それは教会が熟するように与えられまし Que a た。 igreja fique forte 教会が強い教会になるよう e に、 bem ajustada. そして良い風に合わせられるように、 Cada trabalhando no seu lugar, onde foi chamado por Deus para trabalhar. 一人一人が神様に呼ばれた働きを自分の場所をとってやるんです。 Esse é o objetivo dos 5 dons ministeriais. それは5つの賜物の理由なんです。 Amém? アーメンですか？ Eu quero que você entenda que esses 5 dons ministeriais, eles não foram levantados por pessoas. この5つの賜物っていうのは人から立たされたものではなくて、 O pastor Cadita não pode simplesmente chegar aqui, eis que eu te estabeleço, eu te dou o dom para você ser pastor, irmão Julio. そして梶田さんはフリオさんに言ってあなたは牧師になる賜物を与えますっていうことはできません。 Por quê? なぜなら A palavra de Deus está escrito lá. 御言葉は書いてあります。 Ele diz no versículo 10 e lá em Coríntios também, no versículo que a gente leu, 10節や第一コリント読んだ通りに、 que quem dá os dons aos homens é Deus. 神様が人々に賜物を与えるとあります。 Quem deu o dom de pastor para o pastor 牧師の賜物を牧師に与えたのが não foi nenhum homem, 人間ではないんです。 não foi ele mesmo. 彼自身ではないんです。 Foi Deus quem levantou ele como pastor. 彼を牧師として立たせたのが神様である。 Está me entendendo? わかりますか？
Porque se ele se levanta, ou qualquer pessoa se levanta dizendo que é alguma coisa, sem ser chamado por Deus, sem Deus tiver dado dom, 人々が自分を立たせ、神様は私にこれを与えられたっていう自分勝手で決めたのなら、 aquela pessoa é um impostor. その人は偽物である。 Ele não é um verdadeiro pastor. 彼は本当の牧師じゃなくて、 Existem de verdade hoje em dia falsos mestres e falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos e um monte de falsos por aí. そして最近ではいろんな偽物があるよね。偽物の牧師や偽物の使徒、偽物の預言者、偽物の教師、いろんな偽物が出てくる。 Vocês estão comigo? ついてますか？ Quem deu dom para o pastor foi Deus, Jesus deu dom para 牧師に賜物を与えたのは神様なんですよ。 Deus, ele dá o dom para o mestre. 神様が教師に賜物を与えるんです。 Deus, ele dá o dom para o profeta. 神様が預言者に賜物を与えるんです。 Aleluia. ハレルヤ。 Os homens, eles reconhecem esse dom. で、人間はそれを受け入れる、それを認めるんです。 Amém? Os homens vão Amém, reconhecer. Ah, eu reconheço que você é um pastor. いや、私はあなたは牧師であることを認めますっていうことなんです。なぜなら、 Porque o dom está operando nele. それは賜物が彼に Você 働い vê てるから que です。 sobrenaturalmente algumas coisas estão acontecendo na vida dele para que ele viva naquele dom. 彼がその賜物を生きるためにいろんな超自然なことが起きているからなんです。 Amém? アメンですか？ Agora eu quero que você volte comigo lá para 1 Coríntios para a gente corrigir esse pensamento errado que algumas pessoas têm. 人々が誤った考え方を持っているためにそれをちょっと理解させるためにもう一回第一コリントに戻りましょ1 う。 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 第一コリントの12章の28節。 Aleluia. A igreja está feliz. Aleluia. 教会を喜んでますね。 Aleluia. É sempre bom ter salvação e cura, irmãos. いつも癒しと救いがあるのはとってもいいことなんです。 Aleluia. Por isso nós nos alegramos. だから私たちは喜びを持っています。 Então, 1 Coríntios 12, 28 está falando lá, né? 第一コリントの12章の28節はこういうふうに言いま Que す。 Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas e terceiro lugar mestres, e depois vem outros dons ministeriais. 第一に使徒、第二預言者、第三に教師、そしていろんな賜物が出てきますね。 Ele não está falando de grau de importância desses 5 dons ministeriais. この5つの賜物のその大事さ、どれが一番なのかということを言ってません。 Eu sou profeta. 僕は預言者だ。 Eu estou acima do pastor. 私は牧師より上 Eu だ。 sou o segundo na lista. 私はリストの2番目だぞ。 O pastor está em quarto lá na lista. 牧師は4番目だからね。 Por isso me respeite, だから僕を敬いなさい。 porque eu tenho um dom de Deus de profecia, de 私 profeta. には神様の預言者だから。 Não, aqui ele não está falando de grau de importância. 違います。大事さの第9ではなくて、 Os 5 dons ministeriais, eles operam em equilíbrio, 5つの賜物はバランスよく働いています。 todos em favor de um mesmo propósito, すべては一つの目的のためにあります。 o fortalecimento da igreja. 教会が強くなることなんです。 Aleluia. ハレルヤ。 Você lembra da história de Jesus, da vida de Jesus? イエスの人生のストーリーを覚えてますか？ A Bíblia fala que na vida de Jesus a unção operava nele sem limite, sem medida. そしてその賜物がイエスの人生計りのないように働いていました。 Então Jesus, ele era todas as coisas. だからイエスがすべての賜物を持っていた。 Por isso você vai ver lá em Jesus que ele era um apóstolo, だからイエスに使徒であるとき você、vai ver que ele é um pastor, 牧師でもあっ você vai ver que て、 ele é um mestre, 教師でもあって、 você vai ver que ele é um evangelista, 伝道者でもあっ você vai ver て、 que ele é um profeta. そして預言者でもあった。 Ele opera em todas as unções. すべての油注ぎで働いていた。 Mas a Bíblia fala que quando Jesus morre, だけどイエスは死んだとき、 ele vai até o inferno, 地獄まで行き、 o poder de Deus ressuscita ele, そして神様の力が彼をよみ ele がえら vai せ、 aos céus, そして天に昇り、 e agora ele concede dons aos homens. そして人間に賜物を与えたと書い Aquela てありま unção す。 que havia
plena na vida de Jesus, 神様にすべてイエスの人生の上にすべてあった賜物は agora é distribuída para a igreja. 教会に与えられたと書いてあり Por ま isso す que nenhum homem pode chegar e falar assim, eu tenho 5 dons ministeriais operando na minha vida. だから人間が私は5つの賜物を持ってますっていうことは言えません。 Por quê? なぜなら Porque nós temos pequenas porções dessa unção. 私たちが小さなものをそれを持っています。 Porções que quando juntos, そのすべて合わせたときに nós somos completos. 私たちは完全になりま Vocês す。 estão entendendo? わかりますか？ Então por que Paulo ele escreveu primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro mestres? じゃあなぜパウロが一使徒、第二預言者、第三に教師って書いたのであろう。 Você tem que entender o nascimento da igreja, a história da igreja. それは教会の生まれ方を覚えないといけない Quando a です。 igreja começou a nascer, irmã, 教会が立ち始めたとき、 não havia pastores. 牧師はいませんでした。 Não havia pastores? 牧師いなかったの？ Não havia evangelistas? 伝道者いなかったの？ Só havia apóstolos. ただ使徒しかいませんでした。 Naquela época só haviam apóstolos. あの時代は使徒しかいませんで Eles した。 foram primeiros a saírem no povo de Deus. もう人々の中で一番最初に出てきたのが使徒なんです。 Então eles tinham que operar na unção ali, distribuir a unção para operar nos dons todos quase ali. で、彼らが大体すべての賜物に働かなきゃいけなかった。 E você tem que entender outra coisa também. で、違うものも理解しなきゃいけない。 Quem sabe que nada nasce grande? もう何もかも大きいままに生まれてこないよね。 Você já viu seu filho nascendo gigante? もう自分の子供はアドルト兄弟して生まれたことがないよね。 Não, né? ないでしょ？ A criança ela nasce, vai crescendo, vai se alimentando, vai se fortalecendo, vai crescendo, crescendo, vai tomando forma, não é assim? だから子供は小さく生まれて、そしてどんどん大きくなるんです。 A mesma coisa aconteceu com a igreja. 同じように教会はそうでし A た。 igreja, quando a gente vê lá em Atos, ela ainda é uma igreja infantil, ela é uma criança ainda. 使徒の教会を見るときはまだ子供でまだ小さかったんですよ。 Aí algumas pessoas falam assim, ね、いろんな人々がこういうふうに言います。 eu quero voltar ao tempo da igreja primitiva. 私は一番最初の教会に戻りたい。 Ah, que bons tempos da igreja primitiva. わあ、一番最初に建てられた教会はめちゃくちゃい Parece いよなって。 espiritual o que eles estão falando. 彼ら言ってることはめっちゃ精霊的に聞こえるけど、 Mas você tem que entender que a igreja naquele tempo, ela ainda era uma igreja criança. だけどあの時代の教会はまだ子供でした。 Ela estava crescendo. まだまだ成長していた。 Aí depois veio os profetas. で、その次に預言者 Se が立 você てさ lê れ a Bíblia, você vai ver que vão surgir os profetas depois. で、大体聖書を読んでいくと、そのうち預言者が出てきます。 Você vai ver que depois vão surgir os evangelistas. で、その次に伝道者が来て、 Porque tem um momento na igreja que a igreja está toda parada, num canto só. で、ある時に教会が一つの場所にとどまってい Aí た。 vem uma perseguição. で、迫害が来て、 Aí nessa perseguição a igreja, oh, vamos se espalhar, vamos correr. で、その迫害でみんな、うわー、散らかろうって。 E as pessoas que começam a correr, fugir, で、人々が散らかっていた時、 elas começam a falar de Jesus para todo mundo. もう人々にイエスについて語っていた。 Nesse meio começam a surgir os で、その evangelistas. 時に伝道者がどんどん立てられました。 Amém? アメンですか？ Hoje nós estamos melhor do que aquela igreja naquele tempo. 今日私たちはあの時代よりもいいところにあります。 Eu sei que você deve estar pensando, mas tem tanta coisa louca na igreja. だけど教会の中でめちゃくちゃイかれてるものがあるじゃん。 Tem tanto ensino, tem tanta coisa. いろんな教え、いろんなものがあるじゃん。 É assim, mas hoje nós estamos mais maduros do que eles antes. だけど私たちはあの人たちよりも熟しています。 Hoje nós sabemos de mais coisas do que eles sabiam antes. 今日私たちの知るものは彼らが知ること以上に知っています。 Muitas das profecias hoje nós sabemos porque aconteceram algumas coisas e nós sabemos coisas que vão acontecer. 多くの預言者は私たちはもう今知ってるんですよ。これが起きていたことも。 Coisas que eles não sabiam antes. 彼らが前知らなかったことを。 Agora vamos voltar lá para 1 Coríntios 12, 28. 第1コリントの12の28に戻りましょう。 Você deve estar se perguntando assim, 絶対問いかけてるよね。 onde está o pastor no meio de tudo isso então? じゃあこの中で牧師はどこにあるかな？ Onde está o pastor aí, no meio dessa monte de coisinha aqui? ここにはいろんな賜物があるけど、牧師はどこにあるのかしら。 Ele fala que depois tem operadores de milagres, この次に力ある技を行うものって書いてありますね。 dons de curar, 癒しの賜物、 socorros,
補充者、 Presta bem atenção nessa palavra. Governos 管理者、よく聞いてね。 e 管理者 variedades de línguas. そして各種の威厳を語るもの。 Eu quero que você entenda que quando ele fala operadores de milagres e dons de curar, ここが言ってるのは力ある技と癒しの賜物っていうのは ele está falando de quem? 誰について言ってますか？ Ele está falando de evangelistas. これは伝道者について言ってます。 Evangelistas, eles têm na vida dele, pelo dom que Deus concedeu a ele, esses dons operando no ministério deles. 伝道者の上には賜物がこのいろんなこの2つの賜物が働いています。 Então os evangelistas, eles têm uma facilidade para operar em curas e milagres. だからその伝道者っていうのは力のある技や癒しを行うことができます。 Por isso que quando eles vão em algum lugar, enche de pessoa, porque as pessoas querem ver esses milagres acontecendo. だから彼らの言うところにはいろんな奇跡が起きるからいろんな人たちが行きたいと思いま Em す。 Tóquio vão vir dois grandes evangelistas. 東京では2人の偉大な伝道者が来ます。 E o ministério deles é reconhecido por esses milagres. そして彼らのミニステリはそういうふうに奇跡が起きるっていうことで認められています。 Quando eles pregam, são milhares de pessoas vindo comparecendo para a pregação deles. そして彼らが話すときには説教するときにはいろんな何千万人の人が来ま E す。 tem um que eu acho muito engraçado, um evangelista. そしてある伝道者がめちゃくちゃ面白いと思って Eu estava falando com meu amigo. 友達と話していて、 Ele anda na rua, esse evangelista, その伝道者は道の方に歩いていて、 e os dons de Deus começam a operar na vida dele. そして彼の人生を通していろんな賜物が起きて、 Ele olha para a pessoa その人を見て e ele fala assim: "Oh, você tem um problema no seu tornozelo, não tem?" なんか足首にちょっと問題があるよね。 Como assim ele sabia de um negócio desse? なぜ彼はそんな風に知ってるのか。 Porque o dom está em operação na vida dele. 彼の人生を通して賜物が働いてるからで E す。 ele vai lá e faz uma oração simples. Em nome de Jesus, vamos orar aqui. Eu posso orar por você? Ele pode. で彼はめちゃくちゃ簡単な祈りをするんです。あなたのために祈ってもいいですかって聞いて、 E ele começa a orar pela pessoa. そしてその人に祈り始めます。 Pai, em nome de Jesus, que ele seja curado. イエス・キリストはあなたの名前で癒されますようにって。 E a pessoa é curada. そして人々は癒されるんです。 É o poder sobrenatural de Deus em operação. それは神様の超自然な Aí a 力が pessoa 働 começa a い ver て o います。 tornozelo assim. で人々が足首を見て、 Ah, não tá doendo. Aí começa a pular. 痛くない。そしてどんどん飛び始めて、 Mas isso é o poder de Deus em operação ali. それは神様の力がそこに働いてるからなんで Essa é a す。 maravilha dos dons em operação na igreja, irmão. それが教会の中でその賜物 Aleluia. が働くというのは素 Amém. 晴らしいことなんです。 Aí depois ele fala também sobre socorros. で、その後に補充者って書いてあります。 Meu objetivo hoje não é falar sobre esse ministério de socorros. で、補充者の賜物について言うではなく Mas o て、 ministério de socorros é um ministério extremamente importante que atua na igreja direto. だけど教会の中で一番よく働くのが補充者なんです。 A Massami, por exemplo, まさみさん、 ela opera no ministério de socorros aqui na igreja. 彼女は補充者の賜物を持っています。 Depois você pode pegar um autógrafo dela, tirar uma foto com ela その também. 後写真も撮ってもいいし、サインもらってもいいですよ。 Porque as pessoas às vezes só querem tirar foto com os evangelistas famosos. いろんな人たちは有名な伝道者と一緒に写真撮りたがって Tira るよ foto ね com。ela também, ela opera no ministério de socorros. 彼女も補充者の賜物を持ってるから写 O 真 que 撮 é っ o てもいい ministério de よ。 socorros? じゃあ補充者の賜物って何？ São esses que servem na igreja aqui para a igreja operar. これは教会のために働くものなんです。 A irmã do Mico, por exemplo. ルミコさんも Depois pede um autógrafo para ela lá. 彼女にもサインを求めて、 Depois pede para ela orar por você também. あなたのために祈りも求 Ela めてもいい opera no よ。 ministério de socorros. 彼女も補充者の賜物を持って Uma いま das す。 diaconisas da igreja. ここの奉仕をする人なんです。 Amém? Vocês estão comigo? アメンですか？ E essa palavra governos? じゃあ管理者。 Governos. 管理者って何でしょう？ Quem governa a igreja? じゃあ教会の管理者は誰でしょう？ Quem tem o dom de governar a igreja? 管理者の賜物を持っているのは誰でしょう？ Quem tem o dom de pastorear a igreja? Estão entendendo? 教会を牧師のようにさせるのは誰でしょう？ Quem? 誰ですか？ Alô, tô perguntando, quem? 聞いてますよ。誰ですかって。 O pastor. O牧師 dom de governar a igreja está no dom do pastor. 管理者の賜物には牧師の上にあります。 Mas não são os 5 dons ministeriais que governam, Jefter? だけど5つの賜物が管理者なんじゃないの？ Você já viu algum corpo com 5 cabeças?
体を5つの頭を持っているものを見たことありますか É uma anomalia, não é? Um corpo com 5 cabeças. 一つの体で5つの頭はちょっと不自然だよね。 Não é? 変でしょ Kenneth Reagan fala sobre isso. ケネス先生もそういうふうに言い Não ます。 existe um corpo com mais de uma cabeça, com 2, 3 cabeças. 一つの体は2つや3つの頭を持ちません。 Amém? Nós temos uma cabeça no corpo. 私たちは体に1つの頭 Nós なんで temos す。 uma pessoa que governa. 1人だけが管理者なんで O す。 pastor, amém? それは牧師なんです。 O dom de pastorear está na vida dele. もうそれを人々の人生を良くするのは牧師の上にあります。 Eu, por exemplo, sou um dos ministros auxiliares nessa igreja. で、私もそのミニステリーの補助者であって、 Eu não posso chegar e pastorear a irmã aqui. 私がここに来て、この人の人生の牧師になれません。 Eu não posso pastoreá-la. 私は彼女を見守ったりする牧師になることはできません。 Os 5 dons ministeriais eles estão aqui para ajudar com que a visão seja cumprida. 5つの賜物はそのビジョンが完全になるためにありま Que す。 a visão seja ensinada e passada. ビジョンが教えられ、そして伝道するために Porque あ o ります。 pastor não sabe de tudo também. 牧師は全てわからないから Por です。 isso nós estamos aqui para auxiliar ele. だから私たちが彼の協力者になるためにここにいます。 Ajudá-lo naquilo que ele não tem conhecimento. 彼らがまだ知らないことを手伝うためな E んで não す。 destruir o ministério dele. 彼のミニストリーを壊すためではないん Amém? です。 Então todos nós, você que é membro dessa igreja, o seu pastor é o pastor Cadita. だからここのメンバー、教会のメンバーはあなたの牧師は梶田さんなんです。 Alguma dúvida? 聞きたいことあり Eu ま não すか？ posso pastorear a irmã. この人の人生の牧師にはなれません。 Eu não tenho esse dom. 私はその賜物を持っていません。 Talvez eu possa ajudá-la em alguma coisa. 何かに協力はできる Posso けど、 ensinar a palavra para ela. 御言葉を教えることはできる。 Posso orar pela filha dela lá no hospital. 病院で子供のために祈ることもできる。 Mas eu não posso pastorear ela. だけど彼女の牧師にはなれません。 Porque eu não tenho o dom de pastorear. その賜物を持ってないからです。 Amém? Amém, Então nós Desca? estamos aqui firmes nessa visão, irmãos. Nós temos que nos alinhar nessa visão. だから私たちそのビジョンにしっかり立てて、そのままその通りにやらなきゃいけないんで Existe す。 uma ordem na igreja. それは教会にも順番っていうのがあります。 Uma ordem estabelecida por Deus. 神様が立たせた順なんです。 Então, às vezes, o pastor ele vai falar não. だから多くの場合、牧師さんはノーって言います。 E aí você vai ficar como? で、あなたはどういうふうになります？ O pastor falou não. 牧師ダメって言った。 Eu não vou no culto. もう礼拝行かないし、 Não quero encontrar o pastor. もう牧師に会いたくない。 Ele pastoreia. 彼が牧師なんです。 Então, ele é seu pastor, amém? 彼があなたの牧師やめ。 Nós temos o irmão aqui, o meu amigo que está visitando a gente. 私の友達のゆうきさん。 Quando ele veio, ele falou que quer visitar a igreja. Que quer vir para a igreja algumas vezes, né? 何回か教会に行きたいと言われ、 E eu falei bem sério para ele. そして彼に真剣に言いました。 Eu falei para ele assim, ó, honre o seu pastor. あなたの牧師を敬いなさいって。 Eu falei para ele, honre o seu pastor. あなたの牧師を敬いなさ A い。 sua igreja é aquela igreja. あなたの教会はあの教 Eu 会で、 conheço o seu pastor. あなたの牧師を知ってて、 Eu conheço o que ele prega. 彼が説教するものを知ってて E、eu gosto da pregação dele. そして彼の説教も好きなんだ。 Eu falei, honre o seu pastor. 自分の牧師を敬いなさい。 Você só sai da sua igreja se houver uma direção do Espírito Santo para você sair. あなたが聖霊の導きがあって、教会を出なさいと言われたら出てきなさい。 Amém? アメンですか？ Você não sai da sua igreja porque lá eu estou me sentindo melhor, porque lá tem mais amigos. いや、向こうの方が楽しくて、向こうの方が友達がいっぱいいるからもう出ていく。 Eu também fui em várias igrejas. 私もいろんな教会の方に行 Visitei きま várias した。 igrejas. いろんな教会を訪問しました。 Mas quando é culto aqui, だけどここの礼拝の時は eu estou aqui. 私はここにいます。 Alô? Quando o culto Hello. é aqui, eu estou aqui. ここの礼拝ある時は私はここにいるん Amém? です。 Então eu falei para ele, ó, honre o seu pastor. だから言ったんです。自分の牧師を敬いなさいって。 Você deve, não é que o pastor ele é um Deus também. 牧師が神様だではなくて、 E ele vai saber todas as coisas. 彼が全てを知ってるから。 Mas mesmo assim, honre ele. だけどそれでも
敬いなさい。 E julgue tudo de acordo com a palavra. そして御言葉通りに見分けなさい。 Não julgue a pessoa. 人々を裁くのではなくて、 Você julga aquilo que ela está falando. 彼女がその人が言ってることを裁きなさい。 Amém? アメンですか？ Porque às vezes você pode pensar assim, mas ele é o pastor, いや、多くの場合は、いや、彼が牧師だから、 ele é o profeta, ele é o apóstolo, 彼が預言者、彼が使徒だから、 ele fala sobrenaturalmente. もう超自然的に話して Quando る。 fala, acontece coisas. で、話したときは何かが起きる。 Mas você pode julgar de acordo com a palavra. だけど、御言葉の上で裁きなさい。 Amém? Mas você Amém, honra o Desca? pastor. だけど、あなたは自分の牧師を敬いなさい。 Amém? Nós devemos honrar a vida do pastor. 私たちは牧師の人生を敬わないといけ Eu ない。 acho feio demais, irmãos. Eu acho muito feio o que acontece muitas vezes em algumas igrejas. いろんな教会でいろんなちょっと本当に悲しいことが起 E き eu る。 quero que isso não aconteça no nosso meio. Isso é muito feio. それが私たちの中に起きないことを望んでいる。 Algumas pessoas chegam para pessoas de outras igrejas ある人たちが違う教会の人たちの e falam assim: 間 vem にい para minha て、 igreja, vem para minha igreja. 私の教会においで、私の教会においでって。 Aquela pessoa é daquela igreja. あの人はあの教会の人なんです。 Você não deve roubar a ovelha de outro pastor. 牧師の羊を奪うことはないように。 Se você pertence àquela igreja, honre seu pastor. あなたがあの教会のメンバーなら自分の牧師を敬いなさい。 Aqui nós honramos a vida do pastor Cadita. 私たちはここで梶田さんの人生を敬います。 Amém? アメン。 É muito feio isso. それはとっても悲しいん Eu です。 quero que você entenda quem é o seu pastor. で、あなたの牧師は誰なのかを理 Porque 解して se ほし você いんです。 precisa de ajuda, あなたが力が必要な se ら、 você está passando por algum problema, ある問題を抱えているのなら、 eu quero que você chegue até ele e fale: Pastor, eu estou precisando da sua ajuda. いや、牧師のところまで行って、ちょっと助けてください Eu って。 preciso ser pastoreado. 私は導きが欲しいんです。手伝ってほしいんですって。 Ser pastoreado, irmão, existe uma unção operando na vida dele para pastorear. 牧師の人生の上にその牧師の賜物が働いてるんです。 Tá me entendendo? わかりま Às vezes す você か？ pode estar passando por algo na sua casa, na sua família, algum problema. 家族で何か問題を抱えて何かがあるとしても、 Você pode chegar para o seu pastor e pedir ajuda dele. 牧師のところにいて助けてくださいってい Eu うこ estou ともで passando き por る。 isso, pastor. 私はこの問題があり Eu ますっ preciso de て um conselho. ちょっとアドバイスが欲しいんです。 E ele vai te dar um conselho. そしてあなたにアドバイスをくれる。 Ele vai orar, 祈りをして ele vai te pastorear. あなたを助けてくれる。 Uma vez Jesus, ele estava caminhando em Israel. イエスはイスラエルの道を歩いていて、 Ele se encheu de compaixão. そして憐れみ深く Porque ele olhou para as pessoas e ele falou assim: essas são ovelhas sem pastores. 人々を見て、この人たちは牧師のない羊なんだって。 Então eles estavam perdidos por aí. で、すごい道に迷っていた。 Cada de nós precisamos estar com um pastor também. だから私たち一人一人は牧師と一緒にいなきゃい É けないんで importante す。 você ter uma igreja local. 教会を持つっていうのはとても大事なんです。 Ah, qual é a sua igreja? あなたの教会はどこ？ Ah, eu vou ali. Quando eu estou com vontade de pular, eu vou naquela igreja que dança mais. Quando eu estou com vontade de ouvir a palavra, eu vou naquela igreja lá. 私の教会あっちこっちで、私がちょっと踊りたいときはあの教会にいて、私がちょっと御言葉を聞きたいときはこの教会に行って。 Quem é o seu pastor? じゃああなたの牧師は誰？ Você às vezes está como uma ovelha desgarrada por aí. いろんな見失さまよってる羊がいるのかも Corre しれない。 risco. Você Né? corre risco. その羊はリスクがあります。 Porque quando a ovelha está separada, 羊が自分を違うところに行ったとき、 ela vira janta. その羊は食べ物になってしまう。 Sempre tem um lobo esperando ali para pegar uma ovelhinha despreparada, desgarrada. 狼がいつもその羊を待ってるんです。 Quando tem aquela ovelha separada das outras, その羊が他の人たちと離れたとき、 você acha que o lobo vai para onde? 狼はどこに行くのでしょう？ Você acha que o lobo vai para onde está o pastor? 牧師がいるところに行くのかな？ Ele vai pegar aquela ovelha que está い separadinha や assim. 違う ó. 離れている羊の方に行くんです。 O lobo é assim. 狼はふーで Vira janta. もう食べ物になります。 Porque eu não preciso de pastor. 牧師が必要じゃないから。 Eu posso ouvir o culto na internet. 私はインターネットで礼拝を聞くことができる。 Não é assim que funciona, irmãos. そういうふうに働かないんです。
existem um problema de muitos mestres いろんな教師の問題がありますね。 que, infelizmente, eles começam a ensinar a palavra. 残念ながら御言葉を教えるときは Não é que eles ensinam a palavra que é uma pena, entenda. Não é que ele ensina a palavra que é uma pena que ele ensina a palavra, não é 御 isso. 言葉を教えるのが残念ではなくて Mas é porque quando eles estão ensinando a palavra e colocam suas pregações, vendem CDs, fitas, e colocam na internet, だけど彼らの聞いた説教は声がいろんな CD いろんなものを聞きながら e aí eles falam assim, ó, você não precisa do pastor, você está aqui, ó, você tem já meu CDzinho, você tem minhas pregações na internet. いやあなたはもう牧師が必要じゃなくてあなたはインターネットの方に説教もあるしそれを聞けばいいっていう Coloca o seu dinheiro no meu bolsinho aqui 私のポケットにお金を入れて e seja abençoado. そして祝福なさいって Não é assim que funciona, irmão. そういうふうに働かないんです Amém? Nós precisamos de um pastor. 私たちには牧師が必 Nós 要なんで precisamos す todos estar juntos numa visão. 私たちは一つのビジョンに一緒じゃなきゃ A いけませ função ん do pastor é pastorear, irmão. 牧師の働きはそれを羊をこう見守ることなん E で se す ele vê alguma coisa errada, そして間違っていることを見た ele と tem que き corrigir. それを正さなきゃいけない pastor, mas não sei o que, né, pastor? ねえ牧師さんがちょっとダメ Ele 言わ tem れ que た corrigir, irmão. それを正さなきゃいけな É い o んです dom que está na vida do pastor. それは牧師の上にある賜物なんです Amém? アメンです Nós か estamos aqui para trabalhar em unidade. 私たちは共同作業で働くた Cada め um に de あり nós tem um ます lugar no corpo de Cristo. 私たちは一人一人キリストの体に場所があるん E です você, à medida que você ora e se consagra ao Senhor, そしてあなたが一つずつ祈りを求めたときに você vai achar o seu local no corpo de Cristo. あなたはキリストの体のどの部分なのかを Amém? 知ることがで Existe き uma ます unção na sua vida あなたの人生の上に油注ぎがありま para す você ajudar esse ministério a crescer. あなたがこのミニステリーを大きくするために Aleluia. アメンですか Aleluia. Deus é bom. 神様は良い方ですね Irmãos, eu quero que você fique bem atento com essa questão de congregar. で教会に通うっていうことをよく注意してほしいんです Abra comigo lá em Lucas capítulo 4. ルカの4章を開いてください Lucas 4. ルカの4章 Lucas capítulo 4, versículo 16. 4章の16節を開いてください Vocês abriram? 開きましたか Diz assim: こういうふうに言ってます Indo para Nazaré, quem indo? Jesus, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. はい、それがお育ちになったナザレに行き安息日にいつものように街道には入り聖書を朗読しようとし立てられた Você prestou atenção no que você leu? 自分の読んだことを見ましたかちゃんと Posso perguntar? 聞いてもいいですか Ele diz assim que Jesus, ここ言ってますねイエスが vamos lá, presta atenção. Jesus ele entrou numa sinagoga, イエスがお育ちになったナザレに行き ele entrou numa sinagoga num sábado, 安息日に segundo o seu costume. いつものように街道に入ったって言います Segundo o seu costume. いつものようにって書いてあります Ele vai ler depois bem assim, ó, uma coisa bem interessante. Ele fala no versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, e ele vai continuar a falar. そして18節を見てみると、主の御霊が私に宿ってるって書いてあります。 Jesus ele está falando sobre si mesmo. イエスは自分自身のことを言っています。 O Espírito do Senhor está sobre mim. 主の御霊が私を宿ってると言います。 E mesmo assim, Jesus ele tinha o costume de congregar na igreja. それでもイエスはいつものように教会に行ってました。 Amém? 街道に入ってました。 Quanto mais nós, irmãos. だから私たちはそれ以上やらないとい Quanto けない。 mais nós. 私たちはそれ以上やらないといけ Existe ない culto quarta, そして水曜日に礼拝があ culto り de oração. それは祈りの礼拝で Existe culto sábado para os adolescentes. そして若い人たちのために土曜日もあり Existe culto domingo. そして日曜日も礼拝があります Amém? アメンですか Irmão, você tem a oportunidade de congregar na sua igreja. だからあなたは教会に通える機
会があります Nessa igreja nós temos o costume de congregar nesses cultos. そしてこの教会はその礼拝には行く習慣があります。 E várias vezes o pastor ele já falou nos cultos de quarta-feira そして何回か牧師さんは水曜日の礼拝に言いました。 que ele sente falta das ovelhas. もう羊がいなくて寂 Tem し uns いな 7って。 samurais ali vindo para orar, もう7人の侍が来ている。 mas está faltando os demais. だけどその他の人たちが足りない。 O pastor ele está com saudade de vocês. 牧師さんがあなた方に会いたがってる。 Amém? アメン。 Ah, mas eu sou adolescente. いやでも私は若い人だ。だ Mas você pode orar. けど祈りができる。 Amém? アメン。 O pastor ele fica com saudade às vezes. 牧師さんはすごくあなたに会いたがって Ele る。 ama vocês. あなたを愛して Ele る nos から。 ama. 私たちを愛してるか Aí ele tá ら。 lá, poxa, só tem 7 samurais aqui. いやここには7人の侍しかいないな。 Imagina se tivesse uns 14, 40 samurais juntos aqui もう orando. 14人、40人の侍がいたらもっとたくましいだろうね。 Então pensa, Jesus. 考えてイエスは Jesus que era Jesus, イエスがイエスで ele congregava. もう教会にいていた。 Ele não faltava um culto. 礼拝を休まなかった。 Uau. わお。 Ele congregava 彼は通っていた e。estava disposto a servir. そしていつもしもべになるっていう Porque 準 quando 備が pediram para ele あ ler, ってい ele foi lá ler. た。彼に読んでくださいって言われたら彼は朗読していた。 Vamos lá agora para Hebreus capítulo 10. じゃあヘブルの10章を開いてください。 Você está entendendo essa mensagem? あなたはこのメッセージを分かりますか？ Eu estou indo bem devagar かなりゆっくり言っていて、 para que você receba tudo do Senhor. すべて主から受け取るために。 Amém? アメンですか？ Hebreus capítulo 10, ヘブルの10章 versículo 24. 24節を開いてください。 Olha que lindo isso daqui. Ele diz assim no versículo 24: 24節はこう書いてあります。 Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uau! 愛と善行とを励むように互いに努めなさい。 Qual é a função de congregar? じゃあ、通うっていうのはどういう意味でしょう？ Que quando nós estamos aqui juntos, irmãos, 私たちが一緒にいるとき、 nós estamos estimulando uns aos outros. 私たちは互いに努め合っている、励んでいる。 Porque se a filha de uma irmã nossa 私たちの兄弟の一人の子供が está no hospital, 病院にいるなら、 a gente está aqui junto. 私たちは一緒にいる A。gente está aqui todas as quartas orando, agradecendo a Deus pela cura 私た dela. ちは毎週水曜日ここで感謝で祈 A って gente いる está se estimulando uns aos outros na fé. 私たちはお互い信仰によって励まし合っている。 Você pode vir aqui? Natsumi. 来てもらえる？ Chovita Natsumi-chan. aqui? Ah, Rasgashi, Essa menina ela estava no hospital até esses dias. 最近この女の子が病院にいました。 A mãe dela veio aqui お母さんはここに来て várias vezes. 何回も来てくれました。 A mãe dela tem vindo todas as quartas-feiras no culto de ensino. 彼女 de 毎 oração. 週水曜日祈りの礼拝ちゃんと来てます。 Uma dos 7 samurais aqui. 7人の侍の一人なんです。 E ela chega aqui そしてここに来て do jeitinho dela 彼女のように e está ali orando. そして祈ってるんです。 E nós estamos ali, uns aos outros se そして ajudando. 私たちがお互いに励 Uns まし aos 合ってま outros す se。estimulando. 一人一人努め合ってます A。gente foi lá visitar no hospital também. そして病院にもお見舞いに来 A ま gente し foi た。 lá orar junto. 一緒にお祈りして、 A irmã foi lá, quantas vezes deu carona para ela todos os dias até o hospital. 毎回病院まで送って、 Porque nós somos um corpo. 私たちは一つの体 Não é だ o からで pastor す。 que faz tudo. それは牧師が全部一 Nós 人 somos で um やるん corpo では que な um いです。 ajuda o outro. 私たちは体でお互いに助け合い、 Um ajudando o outro. お互いに助け合いま Um す。 servindo ao outro naquilo que pode. できることをすべて助け合うん Tem で uma que す。 está disposta a dirigir. 一人は運転もう準備できてますね。 Tem o outro que está disposto a pagar a gasolina daquela irmã. 誰かがもう一人がそのガソリンのために代価を払う Então, 人も um いる。 estimulando ao outro. だからお互いに励まし合っている。 E aí o que acontece? そしたら何が起きる？ O milagre acontece. 奇跡が起きます。 Aí você vê uma menina que sai do hospital. あなたは子供が病院から退院 Porque し nós ます。 estamos trabalhando como igreja, como corpo. 私たちは教会で私たちはキリストとして働いてます。 Aleluia, você está comigo? つ Não いてます viaje. か？ Nós estamos trabalhando como corpo. 私たちは体として働いています。 Amém? アメンですか？ Aleluia. Aleluia. Olha o que ele fala ainda nesse contexto, versículo 25. Você- Volta lá para a Bíblia. 25節を読んでくださいね。 Hebreus 10, 25. ヘブルの10章の25節を開いてください。
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで、互いに励まし、かの日に近づいているのを見てますますそうしようではないか。 Existem alguns que têm costume ruim, 人々は悪い習慣をついている。 costume que não é de excelência. それはもう完全なる習慣ではな E い。 ele está falando aqui. で、彼はそれについて言ってます。 Existe o costume de alguns que não estão congregando. ある人たちが集会をやめている人たちがいる。 Eles vão quando querem. 行きたい時に行く。 Alô? Hello。 Agora, Mas, mas- Jesus nos deu um exemplo. だけどイエスは私たちに霊を与えてくれました。 Aquele que tinha toda a unção すべての油注ぎを持っていたもの、 estava congregando いつものように集会に行き、 e ainda servia. そして働いていた。 E aguentava a cara feia dos outros. そして人々の悪い顔をも我慢していた。 Porque depois tentaram matar Jesus. もうその後イエスを殺そうとしていたんですよね。 Amém? アメンですか？ Existem esses atritos, às vezes, quando nós estamos aqui nos estimulando uns aos outros. 私たちがお互いに励まし合っているときに難しいことがありま E す。 de repente um está estimulando demais o outro. で、すごく励まし合って、 Aí, vai! ほら、行け行け行けって。 Para! ちょっと待って。 Começa uns probleminhas. そしていろんな問題が起き始めますね。 Ai, glória a Deus pela vida do pastor. だから牧師さんの人生を感謝します Aí o pastor chega lá, vem aqui, minha で牧師さんが来てちょっ filha. とおいでっ Chega て aqui, né? ちょっ Assim. とおいでそうじゃないんだ Ele よ vai ensinar. そして教えるん Ele で vai す pastorear. そしてその人生を守るんです Amém? アメンですか？ Por isso o dom do pastor. だからそれは牧師の賜 Eu 物 quero な que んです vocês entendam que o dom do pastor ele é como um pai para essa igreja. 牧師の賜物は教会の父と同じような A 感じです figura dele aqui é como um pai. 彼のその想像は父としてあります O interesse dele não é manipular você nem controlar você. 彼が望んでいるものはあなたを支配しようではなくて Por isso que se você desobedecer, だからあなたが悪いことをしても ele vai continuar te amando como pastor. 牧師としてあなたを愛し続けます。 Se você voltar e quiser ser corrigido, あなたを戻って正されたいのなら、 o dom do pastor na vida dele vai fluir. 牧師の賜物はそれを働き始めるんです。 Aleluia! ハレルヤ。 Porque existe um dom na vida dele. それは彼の人生に賜物があるから Dom で de す。 governo da igreja. 管理者の賜物があります。 Amém? アメンですか？ Irmãos, eu quero que a gente entenda isso. 私たちはそれを理解しないといけま Nós せん。 estamos aqui com um propósito. 私たちは目的があってここにいま Deus す。 ele tem uma visão muito grande para essa igreja. 神様はこの教会の偉大なビジョンを持ってい É ます。 só você ouvir as declarações do seu pastor no culto de oração. 祈りの礼拝であなたの牧師の宣言を聞いたら分かります Existe uma visão que está queimando no coração dele de Deus para a vida dele. 彼の心にいろんなビジョンが燃え始めています。 E você tem um propósito nisso tudo. そしてそのすべてに目的があるんで Eu す。 não quero que nós sejamos aqueles que são os parasitas. それはただ単に止まってる人ではなくて、 É tão triste isso, irmão. 止まってる人はとっても Sabe 悲 o que é um しい。 parasita? 止まってる人って何かという O と、 nome já é feio, né? もう名前自体も悪いよね。 Ele para ali, aquele parasita, e De- traz até doença às vezes. 止まってるものはそのまま凍っていて、それがたまに病気とかももたらす E。fica puxando o sangue do bicho, né, quando está ali naquele lugar. そしてそこにいるときにその血ばっかり吸う。 Não é assim? そうでしょ？ Então o parasita, às vezes, ele vem para a igreja. だからその止まってるものはたまに教会に来ます。 E ele vem, às vezes, só para receber a bênção. それはただ単に祝福をもらいたいか Quando ら。 ele precisa de uma bênção, 祝福が必要な quando 時 está に、 precisando de ajuda, 助けが必要な時 Aí に vem.、そして来る。 oh, Senhor, me ajuda, ああ、主よ助けてください me。cura. 私を癒してください。 Aí depois que ele é curado, で、癒された後は sumiu, 消えていく。 desapareceu. 消えていく。
Eu já vi várias pessoas testemunhando coisas desse tipo também. いろんな人たちがそれを証しする人たちを見てきました。 Eu vi pastor lá do Canadá, eu acho que é essa história. あるカナダの牧師さん、そういう話を持ってきまし O た。 cara tava morrendo, irmão. その人は死にそうだった。 Tava morrendo. もう死にかけていた。 Aí ele decidiu vir para a igreja. そして教会に来る決心をし、 A igreja orou por ele. そして彼のために教会は祈っ Ele foi て、 curado. そして癒されて、 Depois que foi curado, 癒された後は sumiu. 消えた。 Nunca mais apareceu. もう二度と戻らな Porque かっ ele た。 só queria estar lá para receber a benção. なぜかというと祝福ばかりもら Mas え esse た cara か foi っ tão た。 cara de pau. だけどその人はかなりの動画顔っていうかすごい Cara de pau, que tradução que vai sair agora. Enfim, esse cara, ele chegou e falou pro pastor assim: でその人は牧師の前に来てこういうふうに言いました。 Ah, eu só fui porque eu precisava da bênção. いや私がいたのは祝福だけが欲しかったから。 Aí eu consegui, でもうできたから não quis ir mais. もう行きたくなかったって。 Ok. OK。 A igreja é um lugar de bênção, realmente. 教会は本当に祝福の場なんです。 Opera o sobrenatural aqui. それは超自然は働きま Mas す。 Jesus, ele passou por uma experiência muito interessante. だけどイエスはある機会をありました。ある経験がありましたね。 Eu estou caminhando para o fim, tá, irmãos? Calma. もうそろそろ終盤に行きますんで。 Jesus, ele estava um momento com 10 leprosos. でイエスはいろんな病気を与えた10人がいて、 10 leprosos. そして10人レッツァーってかな、がいて、 E vamos lá em Lucas capítulo 16, 17. ルカの Pra você ver. 17章を開いてください。 Lucas 17, canal, 17. 17. A partir do 12. 12節から。 Amém? Diz assim: ao entrar numa aldeia, versículo 12, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. そしてある村に入られると10人の野良病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり声を張り上げて言いました。イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。 Jesus foi lá, イエスはそこに行って、 como um bom pastor, 良い牧師として生き、 ministrou a cura sobre aqueles 10 leprosos. 彼らに野良病に癒しを Aqueles 10 leprosos 言 saíram ってその10人の野良病は e no meio do caminho a cura se manifestou, そして道の途中で癒しは働き始め mas a Bíblia fala que só um voltou. だけど一人だけは戻ったって言 Olha い lá, ます versículo 16. 見てください。16節15, desculpa, versículo 15. すいません、15節。 Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. そのうち一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、 E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。 E no versículo 17 diz: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? そしてイエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか？他の9人はどこにいるのか？ No versículo 18 diz: Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にはいないのか？ Amém, irmãos? アーメン Você ですか？ entendeu o peso dessa palavra? Você está entendendo? あなたはこの御言葉を分かりますか？ As pessoas às vezes vêm para a igreja e querem receber a bênção. 人々は教会に来て祝福をもらい E たいんで aqui す é o。local que opera o sobrenatural. そしてここには超自然を働 A く場 pessoa 所な vai んです。 receber a bênção. その人は祝福はもらえます。 Mas aí você vai permanecer? だけどあなたはそのまま続けますか？ Você vai ter o coração grato? あなたの心は感謝しますか？ É muito triste às vezes no meio dos jovens. それは若い人たちの間でとっても悲しいんです。 Às vezes o jovem está lá querendo assim: Eu quero casar, Senhor.
若い人たちを、私は結婚したい主よ。 Aí ele pede para o Senhor, me dá uma esposa, me dá um marido. 私に妻、私に夫をくださいって。 Aí essa pessoa, antes de casar, servia na igreja, estava lá firme na igreja. で、その人は結婚する前はしっかりと教会で働いてて、 Aí vinha, se divertia na igreja, se animava. で、 Na 教 igreja. 会にもこう楽しんでて、 Aí de repente se apaixona. だけど恋をして始める。 Aí encontra aquela pessoa. で、その人に会って、 Aí, fica aquele coisinha, uns dois そして、 lindos de mãos dadas. こういうふうに話して、 Aí os dois estão って言わ servindo れ ao Senhor て、 juntos agora. で、その二人はデートし始めて、 Servindo ao Senhor agora. Dentro de Anaé. Servindo ao Senhor juntos で、その agora. 二人が、すいません、その二人が主を働き始めて、 Então os dois agora, aí tem o coração bate, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. で、その人たちがすごいドキドキし始めて、教会に行きたい、教会に行きたいって。 Por quê? それはなぜなら、 Vai encontrar a bonitinha lá. それは恋してる人に会いたいから。 Aí beleza, encontra com a pessoa. で、その人に会います。 Noiva, で、婚約までして、 casa. 結婚して、 Sumiu da igreja. そして教会からいなくなっ Né? てしまう。 Porque agora minha vida de casado, eu estou muito ocupado. 私はもう結婚したいから今忙しいんだ。 Agora eu tô casado, tem coisas para fazer. 私は結婚したからやることがたくさんあるんだって。 Tudo desculpa esfarrapada. それは全ての言い訳なんです。 Aí depois vem um filho. で、その後子供が来て、 Ah, não, agora veio o filho aí, você sabe, não dá, né, para ir para a い igreja, や você 子 sabe. 供 Né? ができたからもう忙しいから別れる Aí でし veio o ょ。 trabalho. 仕事、 Aí você sabe, né, hora extra. 仕事で別れるでしょ。残業があるって。 É, então não dá, né? できないでしょ。 Desculpa aí, って pastor. ごめんなさいね、牧 Culto 師 de さん。 oração vai ficar para 祈りの礼拝はまた今度ね。 talvez daqui a 10 anos, não 10 sei. 年後、多分知らないけど。 Talvez quando vier uma enfermidade nova, aí quem sabe eu vá buscar o Senhor. まあ、病気が来たら多分あなたを求めるであろうって。 Infelizmente, algumas pessoas são assim. 残念ながらいろんな人たちはそうなん Mas で eu す。 me lembro de Ana. だけど私はアナを思い出しま Ana, す。 ela buscava o Senhor e ela queria um filho. アナは主を求めていて、そして子供が欲しかっ E たん ela です se よ。 rendeu aos pés do Senhor. そして主の足元をひれ伏 E し、 ela falou: Senhor, eu quero um filho. 主、私は子供が欲しいんですっ Enfim, て。 ela ganhou o filho dela. そして子供を宿ったんです。 Mas quando ela ganhou a bênção dela, だけど祝福をもらった時、 ela reconheceu que veio do Senhor. 彼女は主から来たっていうことを認めました。 E sabe o que ela fez? そして彼女は何をしたかというと、 Ela saiu com o filho dela e falou: agora é meu, minha bênção, agora é meu, não vou mais para a igreja 子供 não. を連れてって、これ私の祝福だ、もう教会に行かない。 Agora é eu e meu bebezinho aqui, ó. もう今は私と私の子供 Não だ。 tenho tempo para as coisas de Deus, não. Estou muito ocupado. 私はもう神様のものにはもう目がない、もう忙しすぎて。 Essa criaturinha tem que trocar as fraldas todos os dias. Não dá, não, dá, não. も Dá う para こ ir の pra 人 igreja, は毎回おむつ交換しないといけないから。 não. Não, Ana não fez isso. 違う、アナはそういうふうにしませんでし Ana, た。 ela foi, pegou o filho dela e dedicou ao Senhor. アナは自分の子供を神様に捧げました。 Irmãos, eu quero ser como aquele samaritano que foi grato ao Senhor. だから私はそのサマリア人家のように、私も主を褒めたたえ Eu たいんで recebi す。 uma poderosa salvação em Cristo Jesus. 私はイエス・キリストによって私は救いをもらいまし Eu era た。 um pecador miserável, ruim. 私は悪い人で、私は罪人であった。 Eu mereci o inferno. 私は地獄がふさわしかった。 Mas eu quero ser como aquele samaritano que voltou para Jesus. だけど、イエスに帰ってきたサマリア人のようになりたいんです。 Agradecendo ao Senhor. 主を感謝しながら、 Dando glória a Deus. 神を褒めたたえながら、 Amém? アメン。 Eu quero que nós sejamos esse tipo de pessoa. 私たちがその人になるように、 Gratos ao Senhor. 主に感謝で、 Gratos a essa igreja. 教会を感謝して、 Gratos à vida do pastor. 牧師さんの人生を感謝し Pela て、 dedicação que ele tem feito aqui. 彼がここで働きをしていること。 Amém? アメン。 Amém? Aleluia. ハレルヤ。 Existem pessoas que só querem bênçãos. いろんな人たちが祝福ばっかり欲しい Só ん querem です。 puxar do dom. ただ、賜物を引っ張りたいんです。 Puxam do dom 賜物を引っ張りたいだ e けな não ん estão です。 dispostos a dar. そして何もかも与えないように。 A gente falou no momento da oferta sobre dar. 私たちのは献金の時に与えるということを言いました。 E tem pessoas que são como parasitas. で、ある人たちがもう溜まっているもののように、 Eles só querem puxar. ただ単に引っ張りたいだけ。 Mas você sabia que o dízimo, だけど、11献金は、 ele é um meio de você expressar sua gratidão ao Senhor? 主への感謝を表す
行動なんです。O dízimo é um meio de você expressar sua gratidão ao Senhor. 10分の1は神様への感謝を表す行動なんです。 Graças a Deus essa igreja é uma igreja da palavra. この教会が御言葉の教会であることを感謝しま A す。 gente não fica falando aqui, 私たちはこの前で、 se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, hein? あなたは10分の1を出さないとあなたは呪われるよっ O て。 pastor, graças a Deus, ele não faz isso. Liga para você, você deu o dízimo esse mês? Hã? 牧師はあなたに向かって今月10分の1出したかって。 Não, ele não vai fazer isso. こういうふうにやりません。 Porque é uma atitude do seu coração com o Senhor. それはなぜなら、あなたは心から神様への É 行 o 動 seu なんです。 coração que mostra se você é grato ao Senhor, porque o que você tem recebido dele aqui nessa igreja. あなたの心が神様に感謝をしているかという Se 行動 você な está ん em です。 Cristo Jesus あなたはキリストのものにあるのなら、 e não der o dízimo, それ10分の1を出さなければ não se preocupe, você não vai ser amaldiçoado. 心配しないで、あなたは呪われません。 Algumas pessoas, ufa, いろんな人たちがふう mas vocês só vão estar deixando de receber o melhor de Deus para a vida de vocês. だけどただ単に神様からの良いものを逃しているんで Deus す。 quer fazer muito mais na sua vida. 神様はもっともっとあなたの人生にもっといろんなこ Eu とをし ouvi た um いです。 testemunho de uma irmã, ある兄弟の証言を聞い eu て、 fiquei empolgado. そして私はめっちゃくちゃワクワクしました。 Essa irmã estava tendo dificuldade de dar o dízimo. で、その兄弟は10分の1を出すのちょっと困難でした。 Estava com uma situação muito ruim. すごい悪い状況がありました、経済的に。 Mas essa pessoa decidiu, eu vou dar o dízimo. だけどその人は私は出すって。 Esse mês eu quero nem saber, eu vou dar o dízimo. 今月はもう状況関係なく私は出すっ E て。 foi lá e deu. そして出したんです。 Sabe o que aconteceu? そして何が起きたか分かりますか？ Essa irmã prosperou, irmão. その人は栄えたんです。 Aquele dinheiro que ela precisava, aquela conta que ela precisava pagar. で、支払わなきゃいけなかった支払い物が、 Uma pessoa chegou na casa dela. ある人がその人の家に行って、 Ó, não sei, eu tenho que te dar esse tanto aqui para você. 分からないけどこれをあなたにあげたいんですって。 Exatamente o tanto que ela precisava para pagar as contas. それは支払いに必要だった額なんです。 Nosso Deus é um Deus bom, irmãos. 神様は私たちに良いも Ele のな não んで quer す。 tirar nada da gente. 私たちに何もかも取りたいわけではない。 Pelo contrário, Ele quer dar mais そ para の a 反 gente. 対にもっともっとあなたに与え Porque たい Ele ん sabe で se Ele す。 te der mais, あなたにもっともっと与えれば você vai dar mais. あなたはもっともっと与え E るから quanto mais você dá, irmãos, そしてあなたはもっともっと与えれば mais essa obra prospera. もっともっとこの働きが始めます。 Mais o Evangelho é pregado nessa região. もっともっと福音はこの地域に Mais 広 vidas ま são れます salvas. もっと人々は救わ Mais れま vidas す são curadas, も irmãos. っといろんな人たちが癒されます。 Aleluia! ハレルヤ Aleluia! Obrigado, Senhor.